Voz da Assembleia de Deus. Oferecimento: Faculdade Boas Novas, Instituto de Educação Boas Novas, Depadan Boas Novas, Ceadam e Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Seja bem-vindo a mais um Voz da Assembleia de Deus, direto da cidade de Manaus, direto do estado do Amazonas. Em plena floresta amazônica, você vai encontrar uma igreja forte, abençoada, ungida pelo Senhor Jesus para pregar o Evangelho do Reino. Uma igreja comprometida com a obra missionária. E na Voz da Assembleia de Deus de hoje, você vai ficar com a conferência de batalha espiritual que aconteceu aqui na cidade de Manaus. A homenagem merecida de título de cidadã amazonense à pastora Ana Lúcia Câmara, e vamos fazer uma viagem missionária ao município de Careiro da Várzea. Vamos conhecer a igreja Assembleia de Deus em Miracauera. Mas antes disso, vamos louvar, vamos glorificar o nome do Senhor Jesus com o hino de nossa harpa cristã. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. Em justiça ser vestido e receberás coroa além. Porque vives desviado, sem a paz de Deus gozar. Ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar. Aleluia. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Você pode dar glórias ao Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus por mais um louvor de adoração. O hino da harpa cristã é a marca da Assembleia de Deus no Brasil. E nós entoamos, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor Jesus. Quero falar para você a respeito de uma conferência que aconteceu aqui na cidade de Manaus, com a presença do pastor Jonatas Câmara, pastor presidente da igreja Assembleia de Deus no Amazonas, o bispo Rodovalho, que é pastor da igreja Sara Nossa Terra, pastor presidente da igreja Sara Nossa Terra. Foi uma festa espiritual brilhante, o nome do Senhor foi glorificado.
O presidente nacional da Igreja Sara Nossa Terra ficou impactado com o que Deus está fazendo no estado do Amazonas por meio da unidade de sua igreja. Em conversa com o presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, pastor Jonatas Câmara, bispo Rodovalho disse estar maravilhado com esta unção e vai juntar esforços para espalhar este entendimento por todo o país. Manaus é a terra do avivamento. É impressionante o que Deus está fazendo nessa cidade, nesse estado. Sem nenhuma dúvida, o mover de Deus está aqui, a mão de Deus está aqui, pela unidade dos pastores, pela fome que as pessoas têm do Senhor, da presença de Deus, manifestação do seu poder, da sua palavra. É uma igreja pujante, muito forte. E estou maravilhado. O bispo Rodovalho esteve em Manaus para a realização da conferência Vida com Esperança, que contou com o apoio total da Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas, OMEAN. A Igreja Assembleia de Deus Amazonas sabe e gosta de honrar. Prova disso foi a homenagem prestada ao bispo Rodovalho durante a inauguração da conferência, através do vereador Amaury Colares, que faz parte do grupo parlamentar da Igreja em Manaus. É uma satisfação nós podemos estar honrando o homem de Deus, o apóstolo Robson Rodovalho, do Ministério Sara Nossa Terra, e que também por muitos anos foi um parlamentar em Brasília, e hoje é o apóstolo que preside esse ministério, e está em Manaus. E nós, como homem público, representante do município da cidade de Manaus, viemos aqui a esse grande evento para prestigiar. A Igreja Assembleia de Deus marcou presença e prestigiou o evento com a presença de seus presidentes e membros e também com a apresentação do Ministério Boas Novas. Enquanto a Igreja do Senhor Jesus, aqui na cidade de Manaus, estava desfrutando deste belo e maravilhoso seminário, que trouxe como temas batalhas espirituais, as questões financeiras do cidadão aqui na terra, como também o cidadão dos céus, nós podemos também fazer uma viagem missionária até ao município de Careiro da Várzea. Conhecemos uma localidade chamada Miracauera, onde a Igreja Assembleia de Deus está presente, fazendo a diferença, anunciando o Evangelho do Reino e abençoando vidas. Em nosso percurso, passamos pelas comunidades ribeirinhas, pessoas que vivem nos rios da Amazônia, vidas preciosas que ficam distantes dos centros urbanos e passam diversas dificuldades. A principal delas é a necessidade de conhecer Jesus. A Igreja Assembleia de Deus no Amazonas tem realizado bonitos trabalhos sociais e de evangelização, e muitas dessas vidas têm sido alcançadas pela palavra de Deus. Mas a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Ainda há muitas vidas que clamam por salvação. Eu tenho sede de alcançar as almas, sede de alcançar as crianças, sede de alcançar os ribeirinhos do Amazonas, sede de alcançar as nações. Depois de 1h30 de viagem, chegamos ao nosso destino, a comunidade de Miracauera, no município de Careiro da Várzea. Junto conosco, uma caravana de irmãos para participar da grande festa de inauguração da Casa Pastoral, que iremos conhecer mais adiante. A igreja em Miracauera é coordenada pelo pastor Amadeu Filho, que está à frente deste campo missionário há pouco mais de um ano. Ele nos levou para conhecer outras congregações que também coordena. Quantas congregações, pastor, fazem parte desse campo aqui, unindo com a comunidade de Miracauera? São 2 congregações, 3 com o Templo Central. Nós estamos descendo para do Careiro da Várzea, onde vamos logo estar chegando em uma dessas congregações. Então vamos lá. Chegando em uma das congregações, visualizamos uma igreja de madeira, mas um pouco moderna para a localidade. Portas e janelas de vidro. O ventilador, é claro que não poderia faltar. E uma pequena caixa de som e microfone
congregação que fazem a palavra de Deus ecoar àqueles que precisam ouvir. Nós temos um dirigente de congregação que ele fica responsável pelo trabalho de dirigir os cultos, de evangelização, de consolidar os novos convertidos. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, ela tem um trabalho em todas as comunidades do nosso imenso estado, que é o estado do Amazonas. E o nosso querido e amado pastor Amadeus tem feito um excelente trabalho aqui na comunidade do Miracauera, onde nós podemos contemplar o trabalho, o desenvolvimento, o crescimento desta obra, sobre a cobertura espiritual do nosso pastor presidente, pastor Jonatas Câmara, pastor Moisés de Melo e Silva. E nós chegamos aqui em mais uma congregação agora, aqui na comunidade Beira Rio. Da última vez que a TV Boas Novas esteve aqui, esse lugar estava coberto com lama, né, pastor? Agora não mais, e a construção desse templo continua. Perfeitamente. Quando a Boas Novas esteve aqui, pela primeira vez, não tinha assoalho, né? Estivemos aqui na água e a gente percebe aí que já existe assoalho e tal. Isso quer dizer que estamos avançando, né? Queremos que logo, logo nós vamos estar concluindo essa obra, né? Já que hoje estamos inaugurando a nova Casa Pastoral, possivelmente o primeiro passo depois de agora é tocar essa obra e ver essa obra concluída, percebendo então a obra de Deus avançando neste lugar. Um abraço ao pastor Amadeu, um abraço a toda a liderança da Igreja Assembleia de Deus em Miracauera. Daqui a alguns instantes nós vamos continuar com esta viagem missionária e mostrando para você o dinamismo dessa igreja forte e abençoada, que é a Igreja Assembleia de Deus no Amazonas. Mas antes disso, nós vamos agora celebrar o nome do Senhor Jesus, porque Manaus está em festa. Foi dado o título de cidadã amazonense à pastora Ana Lúcia Câmara, e com certeza este título é um título merecido por alguém que se preocupa e abençoa a sociedade amazonense. A pastora Ana Lúcia Câmara recebeu na Assembleia Legislativa do Amazonas o título de cidadã amazonense conforme projeto de lei de número 303/2012, de autoria do deputado estadual Vanderlei Dallas. O título é concedido a pessoas que, de forma direta e pessoal, tenham prestado relevantes serviços ao Estado e ao povo do Amazonas e que possua caráter e conduta íntegra e honrada. A sessão especial em homenagem à pastora foi realizada no plenário Rui Araújo e contou com a presença de amigos, familiares, autoridades civis, eclesiásticas e líderes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Além de pastora, Ana Lúcia é maestrina, compositora, escritora, teóloga e apresentadora do programa Alfa e Ômega, líder do Ministério de Louvor e Adoração Boas Novas, e tem também sob sua coordenação cerca de 4.000 pastoras em todo o estado do Amazonas. Nascida no Rio de Janeiro, filha dos saudosos pastores Túlio e Eunice Barros, esposa do presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, pastor Jonatas Câmara, mãe de Levi, Tiago e Túlio, sogra de Nirvana e Valéria e avó de Anabel. Pastora Ana Lúcia é uma mulher realizada. Sua família reconhece a merecida honraria. Para mim é um privilégio estar participando nesse momento que ela está sendo homenageada, né? Fico feliz pela alegria dela, a alegria dela é minha e de todos nós. Eu acho que é mais do que merecido, né? Muito honroso para a minha vida, né? A pastora Ana Lúcia é minha mãe, minha pastora, minha discipuladora e também minha líder. Isso me alegra demais. Então quero aqui dizer que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, que Ele merece tudo isso que está sendo feito aqui neste lugar. Estamos aqui para presenciar e testemunhar que esta casa, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, tem sido uma casa muito justa, muito equilibrada, muito equitativa, eclética, não é?
e tem contemplado realmente pessoas e que fazem parte de grupos sociais que somam para a construção do estado do Amazonas. Neste caso, nós, além do prazer que temos de vir aqui para outras concessões, temos prazer também vir aqui para homenagear uma das pastoras da nossa igreja, a pastora Ana Lúcia Ferreira Câmara, não é? Que é advogada, que é pastora, que é pedagoga, que é conselheira, que é produtora musical, que é ministra do Evangelho, lidera o Ministério de Louvor e Adoração Boas Novas, que ultimamente, não é, no seu último CD, no lançamento, antes de ser lançado na praça, mas já na tiragem, obteve o disco de ouro, não é, de uma grande gravadora daqui do estado. Então realmente é muito justo esse título. Em seu discurso, a homenageada afirmou estar feliz em receber a titulação. Segundo ela, o desejo de ser amazonense era antigo, mas foi realizado acompanhado da vontade dos parlamentares e do povo amazonense. É um momento de nós agradecermos a Deus pela honra que Ele nos está dando, porque aqui nós estamos apenas representando uma multidão, né? Uma quantidade enorme de mulheres que juntas nós podemos fazer um trabalho relevante para a transformação de famílias, de outras mulheres, de pessoas individualmente, para o bem-estar da sociedade amazonense. Então eu me sinto muito honrada, né? E muito agradecida a Deus por este momento significativo, relevante, mas que a honra e a glória seja dada ao nosso Deus, que é Ele quem faz, é Ele quem nos orienta e nos dirige para estarmos fazendo algo maravilhoso nesse estado. Glória a Deus, né? Muita alegria no coração. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pastora Ana Lúcia, por toda a contribuição dada à sociedade amazonense. Não esquecendo que a pastora Ana Lúcia, junto com o Ministério de Adoração e Louvor Boas Novas, conquistaram este ano um disco de ouro. E nós agradecemos a Deus, porque isso é resultado de um trabalho sério, abençoado e ungido pelo Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vem comigo agora, vamos continuar nossa viagem missionária, vamos retornar à cidade de Miracauera, essa localidade abençoada pelo Senhor Jesus, e vamos participar da inauguração da Casa Pastoral, que trouxe muita alegria àquela comunidade. Depois de conhecermos o trabalho das congregações em Miracauera, fomos conhecer a nova Casa Pastoral, que foi o real motivo que nos trouxe aqui. Foram meses de trabalho para que tudo ficasse pronto. O pastor Amadeu Filho contou como esse sonho começou. Dia 4 de maio de 2013, nós assumimos essa congregação, esse campo. E depois de um mês, Deus nos deu um projeto de uma nova casa pastoral, né, nessa localidade. Até porque a casa pastoral antiga não estava mais oferecendo condição de moradia. Daí então a gente começamos em setembro do ano passado, começar a construir. E analisando tudo isso, hoje possivelmente nós estamos aí com um ano de projeto e 10 meses de construção. Essa é a antiga casa pastoral que ainda está de pé. É possível ver que a casa já estava em condições precárias. O projeto Casa Pastoral em Miracauera já é realidade agora. Um lugar amplo e confortável para acomodar os pastores que tanto têm trabalhado nesta obra. Mas tudo isso foi possível também com a força e união dos irmãos. Um lindo pôr do sol anunciava a chegada da noite na comunidade. E o povo começava a chegar para uma grande noite de celebração ao Senhor pelas conquistas. Após a inauguração oficial da Casa Pastoral, deu início a um grande culto de celebração. No som animado da sanfona, os irmãos se alegravam na presença do Senhor. O preletor da noite foi o pastor Francinei Santos,
que esteve representando a presidência da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas. É um momento histórico para a Igreja Assembleia de Deus de Miracauera, uma igreja que tem a cobertura espiritual da presidência da igreja, do nosso querido e amado pastor Jonatas Câmara, que é um pastor visionário, um pastor determinado, que conhece inclusive cada pedaço desse estado. A igreja de Miracauera não é diferente. E também o nosso nobre pastor, o pastor Moisés de Melo e Silva, que é um pastorzão, um pastor que realmente também soa a camisa em prol da nossa igreja Assembleia de Deus, da Convenção do Estado. E eu estou aqui no nome do pastor Moisés de Melo e Silva para dizer para essa igreja que Deus tem promessa com a vida dela. Ao final do evento, o pastor Amadeu Filho agradeceu o apoio de toda a igreja e também da Boas Novas. Eu quero aqui agradecer a Deus pela Boas Novas, essa cobertura abençoada, pela sua vida, pela vida do nosso telegrafista, né? Deus abençoe assim poderosamente e dê um abraço lá no nosso presidente, pastor Jonatas Câmara. Dê um abraço nele, forte, apertado. Um abraço ao pastor Amadeu Filho, um abraço a toda a igreja Assembleia de Deus em Miracauera. Deus continue liberando essa unção profética. Vamos pregar o evangelho do reino e abençoar vidas para a glória de Deus, porque esta é a missão da igreja Assembleia de Deus em todo o estado do Amazonas. Eu quero chamar a sua atenção para receber agora uma mensagem poderosa do coração de Deus para o seu coração através do nosso pastor presidente, pastor Jonatas Câmara. O texto principal desta reflexão é um que eu quero que você leia comigo agora, que está em Mateus capítulo 5, verso 44, 45, 46, 47, 48. Depois eu vou ler um pouco mais, mas vamos ler isso aqui. Mateus 5, capítulos 44 em diante. Leiamos todos aqui. Todos juntos leiamos, 44 em diante. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que, aqui o verso 45 leia bem forte, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de mal? Não fazem os publicanos também assim? Sede, verso 48, bem forte leiamos. Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Agora sim, vamos ver aqui o que é que o Pai espera de nós e o que é que fazendo e praticando, não é? A gente pode ser um verdadeiro filho do Pai que está nos céus, e não fazendo e não praticando, a gente pode dizer que é filho do Pai que está nos céus, mas é um falso filho do Pai que está nos céus. Quantos querem ser verdadeiros filhos do Pai que está nos céus? Dê glória a Deus nesse momento. Então vamos começar no verso 5. O verdadeiro filho do Pai que está no céu é alguém que procede, eu anotei aqui, como o Pai procede, que se relaciona como o Pai se relaciona. No verso 1 do capítulo 5 diz, vendo Jesus a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a boca os ensinava, dizendo... Então, que lição nós tiramos disso aqui? É que Jesus, ele olhava sempre as multidões, e nós não devemos nos preocupar somente com a nossa vida, mas com a multidão de pessoas que cercam a nossa vida e como é que elas estão enxergando a nossa forma de viver. Começa por Deus o nosso relacionamento, depois vai para a nossa família, depois para a nossa vizinhança, para a nossa parentela, para o nosso trabalho e pelos lugares por onde nós passamos. Como é que as pessoas, elas nos enxergam?
Quantos querem ser enxergados e vistos como filhos parecidos com o Pai que está dos céus? Glorifique a Deus neste momento. Glória ao nome do Senhor Jesus. Outra atitude é a simplicidade de Jesus, que embora no meio da multidão e em cima de um monte significa acima dos padrões humanos. Deus não me fez, não lhe fez, não nos fez, irmãos, para que nós possamos viver rastejando abaixo dos padrões humanos. Deus nos fez para nós sermos homens e mulheres extraordinários, exatamente, que vive acima dos padrões humanos, vive os padrões celestiais. Por isso diz que Jesus, ele subiu a um monte. Quantos querem também ter um estilo de vida acima dos padrões humanos e próximo dos padrões do céu, na sua casa, onde estiver? Mais uma vez, diga: eu quero, pastor, no nome do Senhor Jesus, eu quero viver uma vida acima dos padrões humanos, em tudo onde eu estiver. Aí diz que Jesus, ele se assentou. Então, viver acima dos padrões humanos, mas não ser soberbo nem orgulhoso. Quanto mais acima dos padrões humanos nós vivemos, nós não nos comparamos com quem está abaixo e nem humilhamos, mas nós nos assentamos e nós nos identificamos na nossa casa, em todos os lugares, para ter compartilhamento da nossa vida com aqueles que estão ao nosso redor. Diz a palavra que Jesus, ele se assentou, ou seja, ele se identificou, ele compartilhou a vida do Pai Celestial que ele vivia para as pessoas que estavam com ele ali também. Quantos querem, embora vivendo acima do padrão humano, a vida santa parecida com a do Pai, mas se despojar de todo orgulho, toda soberba, toda avareza, todo exclusivismo, todo isolamento? E quanto mais santos forem, mais pessoas acessíveis serão. Glorifique a Deus mais uma vez neste momento. Glória ao que diz que Jesus, ele se assentou, então ele se identificou com as pessoas que estavam ao redor dele. Aleluia. E porque ele fez isso, as pessoas não se afastavam dele. Diz a palavra de Deus que as pessoas se aproximaram dele, os seus discípulos se aproximaram dele. Discípulos são a nossa esposa, os nossos filhos, nossos genros, nossas noras, nossos netos. Discípulos são as pessoas que moram ao nosso redor, os nossos parentes. Todas as pessoas além de nós são pessoas que Jesus quer que nós discipulemos. Glória ao nome do Senhor. E que a nossa vida seja uma vida de inspiração para aproximar as pessoas de nós e através de nós aproximar as pessoas de Deus. Porque é difícil uma pessoa se aproximar de Deus diretamente na vida que está, sem que primeiro se aproxime de alguém que leve esta pessoa a Deus. Jesus é o único caminho que leva a pessoa a Deus, mas eu e você somos os canais pelos quais as pessoas vão ao caminho que leva a Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos reconhecem que Jesus é o único caminho, mas reconhecem que eu sou um dos canais que leva ao caminho que leva a Deus? Diga quem está ao teu lado, meu irmão: Jesus é o único caminho, mas a minha vida é o canal de levar pessoas para Deus. Aleluia. De aproximar as pessoas para Deus. Que mensagem poderosa, que mensagem edificante, que desperta os nossos corações para os valores do reino de Deus expandido aqui na terra e que tem tomado conta do nosso coração, tá bom? Deus continue abençoando você de uma maneira poderosa, Deus continue abençoando a sua família. Fique aí com um abraço do nosso pastor presidente, pastor Samuel Câmara. Ele abraça você, pastor, você evangelista, e vamos continuar cumprindo a missão dada pelo Senhor Jesus, pregar o evangelho do reino e conquistar vidas para povoar o céu, e assim o nome do Senhor será exaltado. Fica aí um abraço, Deus te abençoe e Deus te guarde. Até o próximo Voz da Assembleia de Deus, em nome de Jesus.